Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. Isso mesmo, nos sigam e se inscrevam no nosso canal. Hoje... Até vou... Que rufem os tambores! Porque hoje nós estamos com a realeza de Santidade, Advocacia Andrense. Doutora Andrea Tartucci, que honra! Isa! Eu já estou me divertindo. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por confiar no nosso trabalho, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Eu que agradeço o convite. Boa noite, meninas. Boa noite, Priscila. Boa noite, Isabela. Boa noite para aqueles que estarão nos assistindo. Me sinto muito honrada, muito feliz de participar desse programa e já parabenizo por esta brilhante iniciativa. Eu fico muito orgulhosa de ver duas pessoas tão queridas, tão amadas, tão competentes, tão poderosas. Opa! Nós somos crias da doutora Andrea, né? Estamos assim. Mas aí você é quase uma filha. Me sinto muito orgulhosa de vocês estarem promovendo esse programa, um programa inédito aqui na nossa região, acho que em todos os lugares, um podcast, é coisa moderna. E o nome, principalmente, do Mérito com Elas, foi uma sacada fantástica. Então, parabéns pela iniciativa, que tenham muito sucesso, que sejam muitos programas e muitos anos. Obrigada. Bom, eu vou dar uma lida aqui no breve currículo da doutora Andrea, que é muito mais extenso do que isso, mas a doutora Andrea Tartucci é advogada, psicopedagoga, especialista em Direito Público Global, cursou mestrado em Direito Acadêmico, é professora, é palestrante, é pesquisadora institucional de ensino superior, foi secretária-geral da OAB Santo André na gestão 2016 a 2018, ex-coordenadora da ESA no ano de 2016 até 2021, presidente da OAB Santo André na gestão 2019 a 2021. Que mulher! Faltou a função mais importante. Mãe. Mãe, filha, irmã, amiga, e por aí vai. Sensacional. Doutora Andrea, nascida e criada aonde? Meninas, nasci aqui em Santo André. Outra andreense. Da Gema. Da Gema, de raiz. E por breves anos morei em outra cidade, que foi Praia Grande. Mais uma, eu vi aí entre os seus convidados também, que alguém fez passagem, acho que foi o doutor Ilmar, né? Isso. Também foi Praia Grande, mas foram poucos anos, eu estava com 10 anos de idade, e lá fiquei por volta até acho que dos 13 anos. E eu confesso, foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Viver, né, no litoral, foi uma experiência incrível. Nós éramos todos pequenos, eu e os meus irmãos, e eu vou começar por aí. Qualidade de vida, morar no... Mais do que qualidade de vida, porque assim, Santo André, lógico, eu amo Santo André, amo de paixão essa cidade, tanto que estou aqui há 53 anos, praticamente, a não ser esse breve intervalo. Mas fui para lá, fomos, né, eu estava com uns 10 anos de idade, meus irmãos eram menores, eu sou a filha mais velha de 3, e eu me lembro assim com muito carinho, não só pela qualidade de vida, porque é uma época diferente, a praia não era urbanizada como é hoje, especialmente a Praia Grande, que teve uma evolução tremenda, né, mas ela era muito mais simples, e as ruas eram de areia. E nós tínhamos uma casa, a rua era, então, nesse sentido. Então, eu brinquei muito, mas eu brinquei demais. Muita bicicleta, muita praia, muito vôlei. E uma das coisas que eu amava fazer com meus irmãos, com os amigos, além das longas caminhadas com a bicicleta,
a pedalar, né, com a bicicleta, era caçar-rã. Olha, Caçar-rã, meninas. Então, assim, as quando brincadeiras de antigamente, totalmente né? diferente, porque assim, olha só que incrível, porque as ruas eram de areia, então quando chovia, as ruas inundavam, formavam-se aquelas valas enormes, era tudo que eu e os meus irmãos aguardávamos. Precisava. Era pega a vassoura da mamãe, pega o garfo lá na cozinha, faz uma fisga, né? Improvisado, pega um saco de lixo bem grande, coloca lá para poder se proteger da chuva e cai nas valetas. E saímos aí então caçar rã. Agora, para limpar, eram meus irmãos. Essa tarefa eu deixava para eles, para matar e depois a mamãe preparava, né? Então, foi uma época muito divertida. Olha que mulher Muito valente gostoso. desde sempre, hein? É, Caçando. caçadora, Eu matava cobra, porque ela também tinha cobras naquela época, né? Olha, E a casa era perto do Morro Xixová, que ali é perto ao lado do Forte Itaipu. Então, ali tinha de Mata, tudo, né? né? É. Mato, então era muito gostoso. As melhores lembranças da minha infância são dali. Desde sempre, doutora Andréia matando cobras. Eu odeio tomar água. Mostrando aqui veio. Gente, eu não podia perder essa. Não perder, né? E aí você voltou para Santo André, então? Sim, aí voltamos para Santo André. Já estava adolescente. É pré-adolescente, para adolescente, então foi 82, acho que Dos são. 3 irmãos, você é mais velha, do meio ou mais nova? Eu sou a mais Mais velha. velha. Isso. Aí eu tenho o Jorge, que é o irmão do meio, e o Marcelo, que é o caçulinha, né? Que também Então, já tá com 50 também. Todos tinham que te obedecer, né? Porque era a irmã mais velha. Menos, né? 2 meninos da pá Não era virada. bem Isabela, assim. você não tem noção de deixar a mamãe doidinha. Deixar papai assim maluco. Um beijo pra mãe da doutora Andréia, que ela é uma fofa. E o papai santa. também. É uma Dois santa, fofos. é. Mas aprontavam bastante, né? Então até a ideia de ir morar no litoral foi justamente isso, para gastar energia, porque elas não venciam na cidade. Então, eram mais jovens, mas eram 2 irmãos bem ciumentos. Bem ciumentos. Mas é isso. Sempre estudaram na mesma escola. Não. Eu frequentei algumas escolas, lógico, eles frequentavam outras, né? Aqui em Santo André, vim da saudosa Mamãe Margarida, Casa da Criança São José. Até uns meses eu passei pelo Tocantins, que era um estadual, ou era municipal aqui em Santo André, porque a professora saiu da Casa da Criança e eu gostava tanto da Maria José. Olha, lembrei. Olha. Aí eu fui para lá. Mas de lá nós já fomos para a praia. Na época eram muito poucas escolas. Nós até fomos todos para o Jardim Matilde, que hoje não existe mais, que era uma escola do município também, era municipal. Meus irmãos foram estudar em São Vicente, acho que no Objetivo, e eu gostei dali. Era um quarteirão de casa e lá eu fiz amizades que permanecem até hoje. Ai, que gostoso. legal. Até hoje são pessoas incríveis e eu, assim, a gente carrega para a vida inteira. Então aquela turminha de bola, de educação física, né? Como é que chama aqueles desfiles de 7 de setembro? Desfile da Independência. Isso. Fanfarra, fanfarra, isso. E depois também nós adorávamos interpretar e dançar. Aquela coisa de adolescente, Claro, né? teatro. Então fazer teatro, Totalmente as dancinhas. artística. Nossa, então ficou isso pro resto da vida, né? Na época eu estudava piano, violão, tentei bateria, era Nossa. Não, inglês. multitarefas. Totalmente Olha, musical. era muita coisa. Nossa, doutora Andréia, como de tão artística foi escolher o direito?
Pois é, então tem duas situações. Uma delas é a inspiração que vem do meu pai. Que meu pai, ele é advogado. E nós temos vários advogados. Vários juristas na sua Isso, família. vários muitos. juristas. E eu era devoradora de livros. Hoje eu tô meio preguiçosa. Mas eu sempre fui uma devoradora de livros. Então, assim, quando você é mais jovem, então você vai nos romances, na ficção, você vai nos best-sellers. Depois, lógico, depois você vai entrando numa outra fase da vida, você vai escolhendo uns livros mais técnicos, mais profundos. Mas na época eu era uma devoradora. Para mim, um livro por dia não bastava. Então, além daquela coisa de atividade física, porque criança, pré-adolescente, né? Eu amava ler. E eu sei que numa ocasião, eu acho que eu já tinha voltado para Santo André. Não me lembro que ano que foi isso, gente, mas Sidney Sheldon, né? Que era o The Best. Na época aí, então, tinha a Ilha dos Anjos. E lá tinha as histórias do advogado que para não perder prazo, para não cumprir, era o fuso horário, pegava o avião, ia e era aquela coisa dinâmica, envolvente. Eu falei, você é advogado. Eu quero essa vida pra mim. Eu quero essa vida de doideira, que não tem tempo, hiperativa. Prazo, contagem, tudo ali, Aquele ó. estresse, né? Estresse. Né? Hoje é o PJE, Isso. é tudo que você... Mas antes da advocacia e o direito em si, você foi professora. Você lecionou durante muito tempo, não é isso? Sim. Inclusive me aposentei, né? Como na área de educação, né? Literalmente me aposentei. Na verdade, eu fiz direito antes. Mas... é aquela coisa. Meu pai foi uma pessoa que me inspirou muito para minha vida. Ele também era da área de educação, né? Então isso acabou me envolvendo. Então, duas paixões que vieram desde sempre foi a educação e o direito. Então elas ficaram juntas, elas aconteceram concomitante. Eu até pensei em ser contadora, psicóloga, tudo que vocês possam imaginar. Fiz técnico em contabilidade no atual ensino médio, né? Mas depois aquilo foi me envolvendo. Então eu comecei a trabalhar numa escola, né? Era escriturária, porque eu era muito nova. Comecei a trabalhar com 14 anos, mas antes disso eu fiz meus biquinhos, né? Sempre fui dos biquinhos. Vendi sonho na praia, vendia os após da vida. Gente, quem vê doutora Andréia, pulseirinha de miçanga. Nossa! Gente, eu tô falando, tem história pra contar e eu fico tão saudosa daquela época. Então, como meu pai também começou a trabalhar com 6 anos de idade, que ele perdeu o pai nessa ocasião, e ele precisou fazer isso, então ele tinha isso, de trabalhar sempre. E só podia trabalhar naquela época a partir dos 14, então antes disso tinha que fazer alguma coisa, né? Então era isso que eu escolhia, então era vender alguma coisa. Então, foi muito prazeroso, não foi nada, assim... sacrificado. De forma nenhuma, era muito gostoso, ainda mais ter o dinheirinho, nossa, fazer poupancinha desde cedo, comprar o primeiro carro aos 18 anos com o meu dinheiro, nossa, então foi assim, fantástico. Mas o direito e a educação, então comecei a trabalhar como escriturária, depois com o tempo virei secretária, né, secretária, que é um super trabalho, inclusive isso que eu falo, secretária, seja em qualquer situação, é a função mais trabalhosa, custosa, né? Porque tem trabalho mesmo, em qualquer lugar. Depois eu fiquei em coordenação, direção, dava dei aula também para crianças pequenas, né? Também, depois colégio, depois ensino superior. Depois fiquei como diretora, a pesquisadora institucional era justamente uma das coisas nessa trajetória, que aí já veio uma fase mais avante, porque era você trabalhar com a autorização de cursos de ensino superior.
Na época ainda demandava ir a Brasília, que depois foi sendo substituído pelo sistema do EMEC, que era virtual. Então eu peguei essa transição do papel também para o virtual, que aconteceu antes do que do direito. Uhum. Né? Então foi antes do direito. Então houve uma época que eu priorizei, não fiz o exame da ordem quando terminei a faculdade, não falei, não vou atuar. Aliás, eu da faculdade de direito fiquei grávida, né? 3 vezes. Minha filha. Mas isso não te impediu de ter uma carreira de sucesso. Então, não Não foi foi fácil. fácil, né? Você ficar grávida. Jornada quádrupla, né? Exatamente. Perdi um filho nessa trajetória, isso foi difícil. Depois fiz a faculdade, fiquei grávida, tive o Túlio, depois terminando a faculdade, aí foi o Lucas. A Camila veio um tiquinho mais pra frente. Bom, já estava formada. Já estava formada e já estava indo para psicopedagogia. E nossa, faz tempo essas coisas todas, hein, gente? Faz tempo. É gostoso recordar, né? É uma linha do tempo, a gente vai nessa cronologia, né? Qual faculdade a doutora Andréia fez? Brás Cubas, né? Muitas pessoas, vai São Bernardo. Eu tinha até intenção de fazer São Bernardo. A primeira vez que eu casei muito jovem, né? Muito menina. Então, entre namoro, noivado, né? Noivei bonitinho. Casamento, ver o Grinaldo bonitinho, igreja. Com toda a pompa. Com toda a pompa, festa e tal. Naquela época o tênis clube era o The Best, né? Enfim. Foi dos 15 aos quase 20 anos isso, esse período do primeiro casamento. Então quando eu casei, não sabia cozinhar, aliás, demorou pra aprender. Ela que sabe, né? Porque ano passado, eu fui fazer um curso no IGA, inclusive, né? Falei, não, deixa eu aprender uns pratos aqui mais elaborados, né? Então, o que eu fiz? Eu parei de estudar. Eu falei, vou fazer um ano sabático. Tá. Né? Vou fazer um ano sabático, porque aí eu casei, falei, deixa eu curtir um pouco a vida de casado, aprender a fritar ovo, fazer um arroz. Fazer arroz e feijão, miojo. Na época eu não lembrava do miojo, né? Mas aí passou 6 meses, não aguentei, gente. Passou 6 meses, eu falei, ai, caramba, esse ano não vai rolar, não vai acontecer. Vou ter que ir para a faculdade. E aí, a única semestral era a Brás Cubas, aqui na região. A São Bernardo era somente anual. Eu acho que até ainda é anual. Eu acho que não mais. Não mais. Não, Então eu falei, não, então eu presto o vestibular, depois eu vejo para transferir, alguma coisa assim. Não tinha vontade de cursar em São Paulo, em outros lugares. Então, fiz isso. Aí passei, né, no vestibular, iniciei a faculdade. Quem foi para Mogi vai entender o que eu tô falando. É muito bacana. Então eu ia de ônibus, né, como todo bom estudante lá da Brás Cubas. Alguns iam de trem, mas eu ia lá no famoso Evaristo. Tinha o Nicanor e o Evaristo, né, eram os concorrentes. E aí, meninas, Tirou de a letra. terra do caqui. Tirou de letra. Aí você começa a fazer as amizades, você começa a se envolver com as pessoas. Começa a gostar dos professores, Começa aí a não gostar quer, dos né? professores, e aí consegui a transferência. Aí eu falei, eu não vou. Deixa eu me matar aqui todo dia, fazer aquela viagem de doido. Eu gosto. Eu gosto de sofrer. Então foram 5 anos viajando pra Mogi. 5 anos. De fretado. De fretado. Teve uma ocasião quando eu fiquei grávida e depois ia de carro carona, né? Esse tipo de coisa.
Mas a maior parte de ônibus mesmo. Mas disse que é vontade de aprender e cursar faculdade. Grávida, ia pra Mogi, fazer Exatamente. faculdade. Menina, não foi fácil, não foi molezinha. Eu lembro de uma época, o Túlio era pequeno, então quem olhava o Túlio, que é o mais velho, que vai fazer 30 anos esse ano, quem ficava com ele para poder ir para a faculdade era minha mãe. E então eu saía do trabalho, né? Naquela época eu trabalhava ainda com outras coisas, e voltava da faculdade e ia buscá-lo na casa dela, né? Já escangalhada, e sabendo que tinha que trabalhar no dia seguinte e tinha que estudar durante a madrugada, mas aquela época era boa, né? Nossa. Você passava facinho a madrugada acordada estudando e nem cansava. Hoje vai fazer isso, hoje não rola. Não rola. Nem se atreve. Não, nem se atreve. No máximo você pega o domingo e espalha os livros, que nem eu fiz na época do mestrado, dorme com os livros, enfim. Dorme com o livro do lado da cama pra ver se passa. Passa por osmose. Exatamente. Você faz assim, você dorme. Vem, sabedoria, vem. E aí ela vai se... Como se viesse, sei lá... Né? Como se fosse... Então, mas aí eu fibra estou... ótica, por cabo. Por cabo? Naquela época não tinha, Priscila, mas era... Olha... Aí eu não me esqueço. Eu imagino como você chegava no sábado. Tendo uma semana... né? Então, eu me lembro de uma vez, essa eu nunca mais vou me esquecer. Na ocasião ainda não havia o micro-ondas. Depois, quando surgiu, minha mãe era a primeira a falar. Então você tinha que esquentar as mamadeiras aonde? No banho-maria. Claro. Aí pensa na pessoa que coloca a mamadeira e dorme. Aí acorda demais. Não, aí derrete. Derreteu o plástico da mamadeira. O problema do banho-maria, ou ele fica frio ou ele fica muito quente. Porque se você deixar na temperatura certa, você não pode seca a água de lá de dentro. Deve da ter frente. secado a água, eu acho. Secou a água, a mamadeira derreteu e eu acordei com a fumaça, gente. Doutora André quase pôs fogo na casa. Quase pôs fogo na casa com a mamadeira, né? Eu falei, meu Deus do céu. Mas passou, né? Estão todos vivos aí, eu também. Não botei fogo em mais ninguém. Não. Porque não é fácil estudar, trabalhar, cansa. cuidar de filho. Não é brincadeira. Não é. Então eu parabenizo todas as mulheres, né? Aliás, até por essa dupla, tripla jornada, com ou sem filhos, que não é fácil, né? Trabalhar, estudar, não é. Porque a mulher já tem uma natureza de pegar pra si, né? Isso. Então, vou resolver, assim, não vai contando quantas coisas já tem pra fazer no dia, vai pegando pra fazer, né? Exatamente. Então é uma loucura, mas estamos aqui, né? Sobreviver. Vai. E quando resolveu prestar o exame de ordem, doutora Andréia? Então, eu prestei exame de ordem em 2002, salvo engano. Isso, 2002. Não foi o ano que você prestou? Eu prestei em dezembro de 2001. Não, eu fiz de dezembro de 2001. Então, exatamente, eu não lembro, pra falar a verdade. E a minha segunda fase foi no comecinho de 2002, ali. 2001, 2002. Então, pode ser. Eu acho que foi prestou isso. o mesmo, então. Então, nós devemos ter prestado o mesmo, Foi. verdade. Porque A primeira fase foi em dezembro de 2001. tanto que a carteira saiu em 2002. A carteira saiu em 2002, exatamente. Fizemos o mesmo exame. Olha, é capaz de nós termos feito o mesmo exame. Não é nada difícil, Priscila. Aí, o que aconteceu? Que área que você escolheu? Da segunda fase? Tá. A primeira pessoa que vem aqui e fala que não é penal, porque todo mundo faz aqui... penal, inclusive eu fiz penal. Não. Olha, na faculdade era mamão com açúcar. Inclusive, um dos professores que foi na minha ocasião foi o Reinaldo Fragoso, né, que faleceu agora, recentemente. Me lembro dele, era muito divertido as aulas dele, mas na época, hoje eu não entendo mais nada, não me lembro mais nada, não me recordo mais nada, mas eu achava fácil, tirava de letra,
Mas não, eu sempre gostei de trabalhista. Foi sempre assim, a área que eu sempre afinizei, Uhum. tá? Então prestei. E aí, por quê? Falei, então durante esse período, né, entre terminar a faculdade e prestar o exame da ordem, eu fiquei, então, não advogava, lógico. Uhum. Mas antes disso, durante a faculdade, até um comecinho, tô tentando puxar da memória. Eu cheguei a fazer estágio, né, lógico, Tá. mas depois eu me envolvi muito com a área de educação, muito. Era uma coisa apaixonante. Inclusive, eu abri uma escola também, essa eu abri em Santo André, e essa tinha do berçário. Ai, que legal. Meu bem, do berçário até o pré. Aí eu trabalhava em outra, que aí era outro segmento, né? Fundamental, por isso que eu falei, fundamental, técnico, ensino médio e depois ensino superior. Então era assim, fazia várias coisas. Aí chegou uma época, eu dei uma cansada, sabe? Falei, puxa, eu cansei um pouco. Especialmente uma escola de educação infantil, que era essa, ela pesava bastante, né? Eu falei, eu acho que eu quero mudar um pouquinho. Uhum. Acho que eu vou prestar o exame. Aí eu prestei. Aí eu falei, acho que eu vou advogar. Fez muito Porque bem. o primeiro plano era De esse. primeira, passou Não, no exame. Fez passei. muito bem. Então, o Que plano era linda. esse. Não, mas fiz um cursinho, Uhum. atualização, até porque o código tinha mudado, Sim. né? Tinha Aham, modificado. Aí eu fiquei numa imersão, acho que 2 ou 3 meses, né? Para poder me atualizar, que houve Aham. as mudanças dos códigos. Isso, acho que foi mais ou menos isso. E aí prestei e passei. Falei, ufa, beleza. E aí eu peguei, então eu falei assim, agora eu vou advogar. Aí comecei a advogar. Então, eu suspendi isso. Você vê que era a minha primeira paixão. Mas eu, concomitante, já durante o percurso da faculdade, eu já estava na área de educação. E aí eu me envolvi de uma tal forma que eu falei, não, eu vou ficar por aqui. Mas depois eu falei, não, peraí. Aí voltou com força. voltou com né? força. Aí voltou com tudo. Nossa, com muita tudo. força, com tudo. Que chegou Com até tudo. presidente da OAB, né? Voltou com tanta força. Tanta força, tanta vontade, foi, nossa, e assim, lógico, teve muitas histórias, desde a primeira audiência, ai, enfim, muita coisa aí passou, né? Eu fui me envolvendo, fui trabalhando muito para a empresa, principalmente, né? Sempre na área trabalhista. Principalmente na área trabalhista, tá? Depois, ainda era uma época, né, em que você atuava em outras áreas, mas principalmente a trabalhista. Fazia o civil também, o empresarial, hoje é o empresarial, né? Então, antigamente você não fazia muito essa distinção, depois ela foi criando esses eixos, né? Então, assim, eu fazia um civil empresarial, fazia o civil também educacional, também não existia, hoje ainda é uma coisa, inclusive, quase que recente. Poucos profissionais atuam no direito educacional, então eu fiz muito direito educacional. A parte contratual, cobrança, regulação, enfim, tem bastante. Quando a doutora Andréia começou a advogar, aí parou com a escola, dar aula, ou... Parei um tempo, Isa. Eu parei um tempo, sim, mas depois me chamou de novo. Depois me chamou de novo. Eu parei por um tempo, falei, não, agora eu não vou parar com tudo, né? Cansei também. Eu sou meio cíclica, né? Mas passou, não me lembro agora quanto tempo, eu falei, não vai dar, vou ter que voltar. Aí eu voltei para a área de educação, voltei para isso, só ensino superior, né? Aí eu não queria mais outras faixas etárias. Fundamental. Não, nem fundamental, nem educação tinha mais infantil. paciência. Vamos mudar de nicho, vai. Enfim.
E até essa experiência, por isso que eu falo, essa transição, não, essa flutuação das outras áreas foi um dos motivos também que eu estou bastante em área de direito educacional. Uhum. Então, deu muito embasamento, né, para ser pesquisador institucional. Então, assim, o fato de você ser advogada e você também atuar na área de educação, isso facilitou, né? Mas chegou um momento que eu também, puxa, fiquei com aquelas saudades, aí eu comecei a conciliar de novo. Aí eu conciliei as duas simultaneamente. Uhum. Conciliei simultaneamente, ficou meio pleonástico uma coisa, né? E ficou, então, as duas simultaneamente. Então, eu ocupava, assim, um período da semana, do horário, e fazia duas coisas. Então, eu trabalhava de manhã, tarde e à noite. Aliás, essa foi a minha vida, praticamente a vida inteira. Então, eu ficava no escritório, houve um período também em que trabalhei muito para a empresa, então ia nas empresas, às vezes eu ficava na empresa porque cheguei a criar a parte jurídica de empresa, então eu ia, ou então eu ficava no escritório com a equipe, mas à noite era a faculdade. À noite era a faculdade. Então, Pro curso de Direito, dava aula. cheguei a dar aula para direito, mas dava para outros cursos, que aí existem as disciplinas de direito, né? Administração, contabilidade. Então tem, aliás, comércio exterior, tem muitas que têm disciplinas voltadas para o direito. Acho que todas deviam, né, ter uma noção básica, né? Então todas têm de alguma forma. Você vê que a minha filha está fazendo radiologia e ela teve aula, não lembro qual o nome da disciplina, mas justamente falando o nicho para o direito também, né? Então é mais ou menos por aí. E aí eu fiquei nisso. Aí chegou um momento também que eu falei, eu vou focar só no direito novamente. E aí coincidir um ano, talvez. Você vê que eu já tô pulando vários anos, né? Tem história aí antiga que eu nem contei, né? Mas a gente vai pra lá e pra cá, não tem problema, né? Bom, uma coisa fácil de navegar é a sua vida, né? Então. Você vê que a gente vai com o olho pra lá, puxa na memória, né? Aquele resgate. Não, e é uma delícia escutar a doutora Andréia, né? Não, Eu tava morrendo de saudade de Eu tô escutar. aqui quieta. E eu quase não fico quieta. E se deixar da corda, eu falo. Porque ela me deixa assim, né? É uma mulher que eu admiro tanto. Deixa a gente sem palavras, Que deixa né? a gente sem palavra. Minha Exatamente. querida, Ela é um espelho, uma A referência. gente devia ter uma vindo porta, hoje ela com é a tudo. faixinha. Time. Doutora Time. Andréia. Gente, porque a gente gosta dessa mulher de paixão, assim. Exatamente. Oh, meu não Deus. dá pra Meninas são explicar. incríveis. Não dá pra explicar. É uma Levanta a admiração. bola, elas levantam assim, ó. É uma admiração que não dá pra explicar. É um espelho mesmo. Eu já falei isso pra ela. Obrigada. Pra mim, ela é um espelho. E eu sou muito grata por ter você na minha vida, inclusive, tá? É recíproco, eu sou gratíssima por ter você também, tão novinha, mas vocês são pessoas muito especiais e a Priscila, não desmerecendo você jamais, porque você é incrível, Sim, eu sei. mas a Priscila Não é um bebê ainda. ela é um bebê, é uma filha também, tem a idade da uma dos meus filhos. A Priscila foi uma pessoa, né, que nesses últimos anos foi muito intensa, muito amiga, muito parceira, caminhou assim de uma forma tão presente, tão aguerrida. Então eu sou muito grata, porque Deus me colocou aí me colocou você na minha vida. Cruzaram né? os caminhos, Colocou, né? Mas cruzaram os caminhos, a né? Priscila, ela é assim com todo mundo, que ela tem, acho que um grande sentimento. Ai, vamos chorar todas aqui. Vamos agora. Ela é 880, mas ela é verdadeira, ela fala e ela fala. Tem dias que eu pergunto, mas você falou isso mesmo? Várias vezes eu já fiz isso. Você falou isso. Falei, tá, eu vou aprender ainda. A Priscila é aquela pessoa que se a gente vai com, sei lá, dor de barriga na madrugada, pode ligar pra Priscila. Que eu vou estar lá na nossa porta. Na Conta até 5 que eu na apareço. hora. Ai, poxa vida. Então, aí
Posso continuar? Deve, Depois deve. dessa rasgação de seda, nossa. A gente já tá com o olho mareado, mas pode. Aí, meninas, então, eu comecei a dar uma pausinha, né, um pouquinho na área de educação, vejam só, mas foi bem, comecei a dar uma desacelerada, com mais foco no escritório, mas continuando naquela trajetória manhã, tarde no escritório, e à noite a faculdade, ok? Durante esses outros anos, eu também fui psicopedagoga, cliniquei, então eu conciliava tudo. Eu cliniquei em consultório. Mil e uma. Meu dia tem que ter 48 horas. Eu sou hiperativa, então assim, então tinha várias atividades. E adorava fazer tudo aquilo. Então eu frequentava muito congresso, fiz muitos cursos, viajava bastante. Enfim. Aí eu fui dando uma. Então, aí a distanciada é isso, né? Então, eu só deixei por um período, que era noturno, né? Então, a minha vida inteira eu trabalhei assim, manhã, tarde e noite. Períodos. Sempre foram os 3 períodos, ou então estudando. Aí, 2014 começou daquela uma vontadinha diferente, né, gente? 2014, que aí tem a ver com a OAB, né? Então, houve amigos aí que fizeram convites anteriormente, 2010, 12. Falei, não, minhas atividades não dão, não tem permite. hora no meu dia. Não dá, né, tem isso, tem aquilo, não dá, porque realmente eu fazia parte de pesquisador institucional que demandava muito, muito, né, era muita coisa, aquilo era era receber comissão do MEC, e aquilo era super estressante, quem atua nessa área sabe a dificuldade, né? O estresse que é você fazer uma imersão nesse período, mais o escritório, mais as empresas, que você dava assessoria. Mais vida pessoal. Mais filhos. Mais 3 filhos. Mais Não, uma não é casa fácil, para não. administrar, né? Exato. Naquela época a gente tinha as assessoras. Hoje não, a gente faz tudo sozinha mesmo, né? Mas enfim. E em 2014 veio essa ideia, né? Surgiu essa ideia, era uma coisa que eu até tinha vontade, sim, mas não era o momento, não tinha tempo, tinha outras prioridades na vida, lógico. Mas aí os filhos cresceram um pouco mais, não que eles não deem trabalho, né? Não que não serão filhos até o último suspiro. Não é isso. Existe, lógico, mas são de forma diferente. Então, são menos dependentes, digamos assim. Minha mãe fala que as preocupações mudam, não acabam, mudam. Jamais vão acabar, Isso. jamais vão acabar. Mas, de qualquer forma, 2014, então, veio isso mais forte, né? Que já era uma vontade que eu tinha, mas não existia essa possibilidade de me envolver em política de ordem, né? Isso foi lá no final do ano, e aí 2015 acabei conhecendo outras pessoas, e antes de conhecer as outras pessoas, uma das que já naquela ocasião houve uma conversa, era o Flávio Cardoso, né, também era o Flávio Cardoso, mas aí me levou para lá, bom, a vida me levou, né, para outros caminhos, e política de ordem é assim também, e acabou dando certo, e junto com um grupo de pessoas, eu fui eleita secretária-geral para a gestão 2016, 2018, né? Isso, 2016 e 2018. Então foi uma época que aí já tinha mais ou menos um ano, eu falei, eu vou desacelerar, me desligar da área de ensino. Fui me desligando, só com poucas aulas, bom, enfim, fui me desligando, falei, agora eu vou me dedicar ao direito, e vou me dedicar, então, um ano depois, saí eleita secretária à OAB. Mas o destino me fez outra surpresa, recebi o convite, eu falei, não, essa área eu não vou mais atuar.
que foi convite para ir para a ESA, Escola Superior de Advocacia, núcleo de Santo André, que aí tem a ver com os cursos. Na ocasião, na verdade, a ESA, ela era mais uma ideia, né? Ela não era ativa, tinha um curso, mas ela estava ali, ela foi resgatada aqui na ESA de Santo André, recebi o convite, pensei por um período, né, se era ou não, falei, puxa vida, eu... Querendo me distanciar da área da educação, a educação querendo Não deixa, chegar. né? Então, aí aqui tem um bichinho que pica a gente, e aí não você tem fala, ah, tá bom, vai, então vamos. E aí foi. Aí começamos com os cursos de curta e já com foco e objetivo. Tracei uma meta em um ano, vamos criar a primeira especialização. Então, assim que eu fui nomeada, fui direto na ESA São Paulo, fui buscar as informações de como que era o procedimento, me inteirar do regimento, de como que era a legislação, porque ela é diferente, né? Ela é totalmente diferente, então ela tá atrelada ao Conselho Estadual de Educação, no Ministério da Educação, numa diretoria de ensino. Então, era uma questão só de você ler, né? Estudar Se como é que era o regramento, regramento. enfim, e ver o que seria necessário para poder levar esses projetos à frente. E foi isso que fiz, e aí comecei a atuar também, então, com a ESA, então, de forma na área de educação, junto com a OAB e a advocacia. Doutora Andréia, tem uma ideia de quantos cursos foram realizados desde quando assumiu, em 2016, até 2021? Ah, tenho. Ai, que linda! Ou se tenho. Isa, foram quase 100 cursos de extensão. Gente. Você fala 100 é curso. É muito curso. Não é pouco curso. Às vezes até eu fico surpresa, porque existem diversas instituições, entidades que fazem os cursos de curta duração, e isso contabilizando inclusive o período que nós tivemos da pandemia. Sim. Que aí eu precisei suspender todos os cursos. Depois foi para online, Depois né? foi num formato virtual, depois de uns meses, né, poder aí preparar o ambiente virtual e migrar para esse ambiente. Mas nessa trajetória com a ESA foram quase 100 cursos de extensão, que vão desde 12 horas até 40 horas. Instalamos sim a primeira especialização para a ESA de Santo André, que foi processo civil aplicado, era inédito, era um curso inédito, aí em parceria com o Gilberto Maício, que fez a parte acadêmica, e foi tanto sucesso, vagas encerradas, e nós replicamos depois de uma segunda turma esse curso, e de lá para cá, se não fosse a pandemia, seriam mais cursos, foram 7 especializações. Então, assim, numa época difícil, especialmente esses últimos anos, mas aonde várias entidades não conseguiam formar turma, nós em Santo André conseguíamos formar. E aí tem essa trajetória e colocou em evidência a nossa ESA aqui de Santo André. Mas nem sempre a doutora Andréia ficou no tablado ministrando aula. Ela sentou no banco Assim, para assistir muitas aulas, muitas né? aulas, ver a qualidade, aprender também. E foi ali que você foi se especializar, não foi? Não foi na ESA. Não foi na ESA. Conta um pouco da sua especialização. Então, durante esses últimos anos, eu fui fazer o mestrado, né? Que aí também puxou bastante, cursei o mestrado em Direito Acadêmico, com o eixo aí do princípio da eficiência, né? eu falo, meu Deus, o princípio da eficiência ele é o santo graal do judiciário, né? Porque isso se fala desde os anos, eu nem sei, acho que dos 90, 2000, e nós ainda não alcançamos. Até o santo grau do poder judiciário é o princípio da eficiência, né? Mas esse era
a linha de pesquisa, né, do mestrado. Então, vamos lá. Quem também foi bem puxado, né, dia a dia era em São Paulo, então acorda 4:30 da manhã, e foi uma época que eu dormia com os livros, literalmente, porque são insanos os professores, porque eles querem que você lê 3, 4 livros da semana. Eu falei, eu fui uma devoradora de livros, eu fui! Mas a gente foi feita, né? Aí tive uma parceira de trajetória que foi a Viviane, que foi... Vi um beijo, Vi um beijo, né? Ela sabe das doideiras de acordar, vim dormindo não, noite ainda, nós saímos, né, pra poder chegar lá no Não, você horário. passa literalmente o dia cochilando, né? Porque Não, e aí você dura vira assim, em era uma trabalho, vez, estudo. era uma vez por semana, e essa uma vez por semana você tinha aula de manhã, às vezes tinha aula à noite, que ficava até às 23, e aí você tinha a contrapartida, porque era bolsa, nós éramos bolsistas, né? 100% de bolsa. E a contrapartida era dar aula. Tinha que pagar pra faculdade. Jus Tinha que a pagar bolsa, pra faculdade. Você dava aula e ainda atuava no núcleo de prática jurídica. Ou seja, Ou seja, a doutora Andréia não parou de dar aula, né? Não, aí parou. você dava aula, você fazia prova. E eu lembro que uma vez nós aplicando a prova, a menina na cara dura cola. Gente, era uma coisa de louco. E eu era do tipo, né? Enfim. Mas, além de dar aula, né? Aplicar prova, corrigir prova. Aí você ainda no núcleo de prática jurídica você tinha que ensinar prazos processuais, as principais peças, fazer os agendamentos, enfim. Aquela prática que o estagiário ele precisa, você tinha que, né, fazer a sua contrapartida. Mas também foi divertido. Foi muito divertido. Os alunos, assim, eram incríveis e foi muito gostoso. Então, acaba ficando, né, também isso. Aí, durante esse período, ainda fui cursar uma especialização. Concomitante. Gente, tá faltando alguma coisa. Então. Então, porque tinha que ter alguma coisa, né? Que aí foi Direito Público Global. Aliás, eu fiz uma especialização em Direito do Trabalho, mas eu não fiz o TCC na época, mas eu fiz. Mas cursou. Tá, cursei. Hoje em dia eu vi que também que é muito comum, né? Principalmente vi pela ESA, muitas pessoas cursam, querem apenas o conhecimento, né? Não querem uma trajetória acadêmica. Uhum. Eu acho que hoje em dia não é obrigatório, né? Hoje já não é mais obrigatório, né? O pessoal que faz mais é para valer em concurso, né? O TCC da pós, né? Exatamente. Então, aí também durante esse período fiz, então, a especialização em Direito Público Global e foi na Espanha, né? E, ai, gente. Que aí foi uma experiência, Mulher gente, vocês precisam dela. Me ouçam. Então, foi também um período maravilhoso. As aulas eram em espanhol? Sim. Era em espanhol, e aí pensa para nós, né, brasileiros, sul-americanos, o espanhol que nós conhecemos com o espanhol que não é o espanhol. Não é fácil, né? Porque uma coisa é o espanhol, por exemplo, da Argentina, né? Eles estão acostumados. Não, justamente, né, os sul-americanos. Então, o público, ele era, na verdade, assim, várias pessoas de outros países que englobavam tanto a América do Sul e a América Central, né? Então, lá nós fizemos amizade, então, com argentinos, uruguaios, chilenos, sim, mexicanos, paraguaios, brasileiros, lógico, venezuelanos, colombianos. Então, assim, tinha de várias nacionalidades que eram, né, América do Sul e América Central. Então, é a exceção de nós brasileiros que falamos o português, né? Todo mundo falava espanhol. Todos falavam espanhol. Mas, por isso que eu falo, até, né, os outros alunos também tiveram, eventualmente, dificuldade no entendimento do espanhol por conta da pronúncia, né?
E eu sabia um pouquinho de italiano, e aí o cérebro faz uma pequena confusão. Aí você não fala portunhol, você fala italianol. Né? Mas deu tudo certo no final das contas, tanto que eu tinha 2 colegas nessa classe, eu fui com uma turma, aliás, me encontrei com eles, eu fui sozinha, e lá me encontrei com essa turma, aproveitei para dar uma passeada, fui primeiro a Portugal, depois eu fui para a Espanha, e era em Toledo o curso, que aí possibilitava, lógico, ir de ônibus para Madrid, vai e volta, pega um avião e vai ali para Barcelona, vai para, enfim. Ai, que mulher internacional, né? nossa. É gostoso, né? Então é bem gostoso. Então, me perdi, o que eu tava falando? Que você foi sozinha, encontrou com uma turma sim. lá. Aí eu encontrei com o pessoal lá na Espanha, né? Fui antes. Depois me encontrei com essa turma. Incrível, inesquecível. Se for de novo, não vai ser igual. É uma época que eu vou guardar eternamente. Foi fantástico. Então, eu encontrei com esse pessoal. Então, tinham vários temas, né, as especializações, e dentro da minha linha de pesquisa, dentro do meu trabalho, essa aqui se encaixava. Então, eu e mais 2 amigos cursamos, né, 2 brasileiros. O restante nós fizemos lá a amizade. E estávamos o tempo todo juntos, almoçávamos juntos, passeávamos juntos. De vez em quando fazíamos os grupitos, né, lógico. O nosso trabalho foi selecionado, um dos nossos trabalhos, nós apresentamos, nós fizemos um artigo, nos convidaram para fazer um artigo, nós fizemos a 3 mãos, né? E defendemos esse artigo lá também. Foi incrível. Nessa época, doutora Andréia, deixa só para eu, na ordem cronológica, a doutora era secretária-geral na OAB. Era secretária-geral da OAB, Tá. isso. Exatamente, Tá. nessa época era secretária-geral. Até porque com o cargo de presidente... Então, o mestrado estava terminando como presidente. Imagino que assim... Aí é onde foi que ficou faltando só a última parte. Aí não tinha mais tempo. Não dá Não, mais. Aí não deu né? mais. O que essa mulher trabalhou Não. como presidente... Não Olha. é brincadeira. Não é brincadeira. Você disse pra gente que você devora livros. Você pensou já em escrever livro? Já. Mas Acabou não no acontecendo. direito ou fora do direito? Pensando em As alguma duas coisa. coisas. Lá atrás, pensei em escrever romance, principalmente. Lógico, sou bem mais lá atrás, né? Depois aí passei, falo, vem, acho que de acordo com o que a gente está vivendo, né? Alguma coisa na área de educação. Depois no direito, até pensei, mas acaba me envolvendo, tem que ter muita disciplina, as anotações, e aí acabou não acontecendo. Mas poderia ter feito isso. Quem sabe? Quem né? sabe, né? Quem sabe, né? Com algum dos primos que escrevem bastante livros, né? O Flávio. e a- Nós temos aí na família alguns, eu falo sua prima pobre. Os expoentes da vida meio jurídico, né? Então, ali já tem o dom, né? Que já nasce maquininha de fazer livro, não é possível. É produção. Nós temos algum amigo em comum também que tem aí uma produção já de uns 15 livros. É incrível. Algumas né? pessoas têm esse dom, né? Eu não tenho ele. E tem pessoas que têm o dom de navegar por várias áreas do direito também. Não escreve só sobre uma coisa, verdade, né? Consegue escrever. Se debruça por um assunto e vai, né? E se você der um tema hoje novo, ele pode demorar um pouco, mas ele vai escrever sobre aquilo, porque ele vai se aprofundar e vai escrever. Isso é realmente incrível. Citando o primo da doutora Andréia, o doutor Flávio Tartucci é uma dessas pessoas que ele se debruça sobre tema e vai. Eu sigo o perfil dele no Jus Brasil, sempre é um artigo diferente. É uma verdade. facilidade mesmo por navegar em várias áreas, né? Verdade. É um dom. A pessoa já
parte tem que ser disciplina também, eu acredito, né? E essa disciplina eu não tenho. Também, mas também, Sorry. né, essa mulher com 1001 funções. Então, o problema da hiperatividade é justamente isso, né? É você parar. Isso é mais difícil. Tô aprendendo. Já recomendaram yoga, já recomendaram meditação. Nossa. Não, pra quem é muito agitado, meditação é muito difícil. A cabeça vai. Vai, né? Não sei pra onde. Não é a minha fica. Doutora Andréia, nos conte como foi ser presidente da OAB. Mulher presidente. Primeira mulher. Olha, Priscila, Isabela, foi um desafio muito gratificante, não só por mim, quanto pessoa, mas principalmente por representar as mulheres. Em 53 anos de história de criação da nossa subseção, a sede da OAB, a OAB em si tem 90 anos, e hoje nós temos a primeira mulher presidente na seccional, a Patrícia Vasolini, mas aqui em Santo André, em 53 anos, eu tive a honra de ser a primeira mulher presidente. Nossa, eu tô arrepiada. Então, realmente era algo que muitos duvidavam da possibilidade, que, lamentavelmente, nós sabemos que ainda existe alguns preconceitos. Isso está modificando, e eu acho que cada dia que passa, essa história ela se modifica. Isso que é importante. É você deixar um legado, é você inspirar, você oportunizar para que outras mulheres também estejam à frente, que elas falem, empoderar as mulheres. Então isso faz parte do papel, inclusive enquanto presidente, não é? Então, eu tinha ali mais do que uma dupla missão, uma dupla responsabilidade. Primeiro de ser presidente, né? E depois de ser a primeira mulher. Então veio 2 pesos numa tacada só. Mas eu tinha muitas pessoas, a Priscila é uma delas, depois veio você também, que contribuiu demais para o sucesso desse trabalho, né? Então, não trabalhei sozinha, então não é um trabalho que foi só meu. Mas tivemos a pandemia, que foi um outro desafio para tudo e todos. Hoje nós estamos mais adaptados, ainda convivendo com a pandemia num outro formato, mas na ocasião foi um desafio enorme, o que e como fazer. Então, por um período, acho que todos ficaram estagnados, não sei se estagnados, chocados, não sei. Mas isso a gente recupera. Eu lembro que na ocasião, você vem dessa trajetória, dessa construção para ser presidente, de ser a primeira mulher, de quebrar esse paradigma, de estar à frente de um cargo de liderança que ainda dominam os homens, não é só na OAB, né? Então, política partidária nas empresas, política de ordem, ainda são os homens. Isso vem se modificando ao decorrer dos anos, mas ainda falta anos-luz para que haja uma paridade, né? Entre todos, e para mostrar e trabalhar no sentido que eu procurei fazer durante a gestão, não só de defender a advocacia, de colaborar com o trabalho dos advogados, trazer inovações para a advocacia, tantos projetos que não foram possíveis de serem concretizados por conta depois da pandemia. Então você tem aquele período de adaptação, de você dar voz para as pessoas, de você ter um protagonismo para a subseção, de você se colocar à frente de importantes decisões, de importantes situações, problemas que vão acontecendo. E foram muitos, não dá nem para você relatar aqui a quantidade de enfrentamentos. E depois aquele dia a dia, eu sempre gostei de estar presente, de falar com as pessoas. Então as pessoas, de você se tornar acessível para as pessoas a hora que quiserem, poderem falar comigo. Não deixar aquela coisa aquele distanciamento. O WhatsApp se tornou um problema, tanto que hoje eu não gosto, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu me esquece no WhatsApp, porque o volume era grande.
Mas procurei sempre atender as pessoas, falar com as pessoas. Durante a pandemia, aí fui apagar incêndio, muito incêndio. Então foi uma gestão totalmente atípica. Dá frustração? Lógico que dá. Você idealiza, eu sou humana, todos nós somos. Você idealiza um projeto e você quer, na medida do possível. Até porque na sua posse não se falava em pandemia. Pra quem? Quem que já imaginou Ninguém a pandemia sabia no o planeta? que era pandemia, exatamente. Ninguém sabia. E você projeta aqueles 3 anos de trabalho de uma forma... E vinha numa crescente. E de repente é surpreendido com uma Tanto pandemia. que eu acho que o último evento presencial antes da pandemia foi a instalação da Comissão de Direito da Moda, não Foi, foi? Acredito Foi. que foi a E última. aí, Nós tivemos a lockdown. instalação de direito sistêmico que foi adiada e no final aconteceu quase um ano depois virtual, porque não tinha como, meses depois, porque nós ainda tínhamos que permanecer fechados, né? Então isso foi difícil. Foi uma época de muito apagar incêndio. Eu lembro que as pessoas não sabiam, estavam perdidas normal, então busquei informações, como é que nós poderíamos ajudar. Criamos um canal aí direto com o judiciário para poder facilitar a vida do advogado de Santo André. Lógico, o poder judiciário depois foi adequando, fazendo as adequações, mas eles também ficaram perdidos no começo, porque o funcionário vai para casa, não tinha equipamento, depois tem que abrir o fórum, pedir autorização para poder levar equipamento. E hoje é outra história, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas muito apaga incêndio. Então, depois aos poucos você vai, volta, abre, fecha. Tivemos que impetrar mandato de segurança para abrir. E hoje eu tô aqui com a notícia, né? Na verdade, nós ganhamos o mandato de segurança, porque ele estava sub iudice. Perdeu-se o objeto. Perdeu-se o objeto, né? Lógico, porque os decretos foram sendo alterados de acordo com foi se flexibilizando novamente, flexibilizando, mas nós ganhamos o recurso de apelação, nós ganhamos. Vitória da advocacia. Então foi uma vitória. A doutora Andréia não mediu esforços, né? Para ajudar o advogado aqui, andreense. Porque foi uma mistura de tudo. Ao mesmo tempo que você poderia perder entes queridos e pegar a doença e morrer, porque não se falava em vacina, você tinha que se sustentar. E tem muito advogado Isso autônomo. que eu ia falar aqui, advogado Então, que passou fome, foi né? uma junção de tudo, né? Você tem que lutar pela tua vida, claro, mas você também tem que comer. E você tem contas para pagar. E às vezes tem pessoas que dependem de você. Então foi uma junção de tudo. E teve advogado que realmente que nem uma panela de pressão, né? Chegou um momento em que houve uma explosão de muitos colegas, porque é muito difícil lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E no início era uma perspectiva de 3 meses. Só que depois a coisa foi se alongando. Priscila, era 15 dias. Eu fui para casa. Eu falei, opa, vou ficar em casa 15 dias. No início. Eu falei, eu não lembro que ano da minha vida. Quando que eu fiz isso? Não, eram 15 dias. A primeira vez que fechou foram 15. Eu falei, eu vou pra casa, o que eu vou fazer? Eu falei, não sei, né? Aí eu fiquei lá isolada com o Pedro. Falei, o que nós vamos fazer? Não sei. Aí eu fui reaprender a cozinhar, inclusive. Fui reaprender a cozinhar. E de casa, do home office, aí começaram os questionamentos. Então, trabalhar remotamente com a advocacia e não parava um minuto, gente. Por incrível que pareça, era sábado, domingo. Mas doutor, a gente não imaginava. O que eu faço? E isso, tá aberto, fechado, e eu faço isso. Então, eram muitas coisas. Mas passou. A gente só não imaginava que ia demorar tanto tempo, né? São 2 anos. E ainda anos, não né? passamos por ela totalmente, Por né? conta da pandemia, você também desenvolveu uma atividade nova. Mestre de cerimônias, né? Ai, Não, mesmo sem multitarefa, né? foi. Eu tive que aprender a lidar com o ambiente A Priscila virtual. sempre me olha assustada, com medo do que eu vou falar. A expert em Zoom. Nossa!
Nossa, já era. Eu acho que você já tinha Sim. decorado, né? Aquela abertura que fazia, né? Não, já dos tinha decorado, eventos. já tinha decorado, já. Olha, com Porque foram olha, com muitos eventos respeito e virtuais. consideração por todos os outros diretores de comissão que passou pela OAB, que eu conheci, não importa. A Priscila foi a melhor. Nossa, E ninguém vai superar. Nossa, a Priscila na hora. Eu tinha alguma Não vai. dúvida, na hora eu mandava pra ela já. Ó. Dedicação, comprometimento, olha, não teve igual. Não É, teve. porque... Juntou duas que gostam de trabalhar, que tem amor pelo trabalho. Gente. Porque é o que a gente pensou, se fosse se estender por muito tempo e acabou se estendendo, como que o advogado ia ficar durante esse período, né? Sem conhecimento, Sem cursos, sem palestras. sem poder se atualizar e vindo regramentos novos para audiências virtuais e ninguém sabendo nem por onde começar, né? Então a OAB não podia ser diferente. A gente tinha que acompanhar Tinha que toda amparar o e advogado, amparar essa evolução aí do ambiente virtual, Com que adiantamos certeza. 5 anos pelo menos, segundo sim. dizem, da tecnologia, né? 2021, que o ano foi mais intenso, né, dos webinars, né, que aí surgiram as lives. Depois de 2021 já deu uma diminuída, mas sob a batuta aí da Priscila, nós explodimos de tantos eventos. As comissões gostaram da coisa, né? Gostaram. E assim, era evento 2, 3 por dia, Colegas. quase todos os dias, e parabéns. O bom que foi que a gente podia trazer pessoas de outros lugares, Ah, né? isso foi incrível, Eu lembro né? que teve uma semana jurídica Nós juntamos pessoas no dia que Santa Catarina. que foi da comissão. Não, tinha gente fora do Brasil fazendo. tinha gente Gente, foi maravilhoso. na Europa fazendo Sim, fazendo essa última live. especialização que a ESA abriu o ano passado, e foi a única subseção que conseguiu o único núcleo virtual, né? Inteirinha virtual, integralmente virtual. Também nós tínhamos alunos de Portugal. Nossa. Bacana. No curso de Direito da Moda, tinha pessoas do Nordeste fazendo curso, pessoas do Sul, de Minas. Gente, foi maravilhoso, maravilhoso. Sim, Que fantástico. legal. E você tá de parabéns, porque Ah, trouxe exatamente. a comissão, arrasou, trouxe nomes importantes, fez palestras, olha, fez a diferença, Isa. Parabéns. Num ramo gente novo trabalhando, do direito, Um ramo pouco novo, explorado ainda, as pessoas ainda não Cheio conhecem. de preconceito, né? Sim, me recordo do preconceito que você sofreu, a comissão sofreu, achando que o direito da moda era aprender, ensinar, se vestir. Assistir. Né? E aí a gente trouxe, nossa, muita gente, assim, legal pra falar. Gabaritado pra Imagina, palestrar. no curso a gente trouxe o Dr. Caio Oliveira. Dr. Caio Oliveira, hoje em dia, advogado do Facebook, para dar aula de direito digital dentro de direito da moda. Sensacional. Foi. sensacional. Olha, tirar o chapéu mesmo, muito bacana. Não, mas eu só tive oportunidade graças à doutora Andréia, que abriu os braços, falou, vem cá, vamos. Uma gestão bem participativa, né? Ali Bastante, não teve Foi bastante, sim. restrição nenhuma. Quem quis trabalhar, Trabalhou. trabalhou. Exatamente. Quem quis, trabalhou. Teve portas abertas. Você vai fazer? Você vai ter coragem de fazer sua pergunta para a doutora André? Que vergonha, com a doutora Andréia eu tô com vergonha. Sabe aquele ditado da gente da minha época? Como é que é? Vergonha roubar. Como é que é? Eu até esqueci. Com a doutora Andréia É roubar e não poder carregar, não é isso? eu tenho um sentimento de respeito, assim, sabe? Eu sei. De uma mãe, Eu sei. de uma profissional de presidente. Você vai ser obrigada a Doutora perguntar. Andréia, nas petições, com ou sem pasme excelência? Todo mundo vai risar. Como é que é a pergunta? Nas petições, com ou sem pasme excelência? Quem nunca usou isso, gente? Maravilhosa! Nunca! Jamais, em tempo algum. Doutora Andréia, tem gente que vem aqui e fala assim, não, imagina! Eu já vi aí por aí. Eu já usei, eu assumo que eu já usei. Eu Às vezes eu fico tão chocada com o que eu tô escrevendo que eu falo, eu que tô pá,
pasma. Aí tem o pasme novamente, excelência. Se o primeiro pasme passou batido, pasme novamente, viu, excelência? Querido juiz, não pode, né? Não pode. Nem misericórdia. Ai, misericórdia. Este pobre advogado que clama Por favor, não condene meu meu cliente. cliente. São coisas que acontecem. Tem coisa pior. Tem. Eu já vi coisa pior. Não, tem gente que coloca receita de bolo. Vai que Tem. cola, né? Vai que. Né? Mas só assim pra gente dar risada. Eu tive um professor na faculdade, eu tô lembrando, acho que, eu não sei se ele foi de ciência política ou de filosofia, alguma coisa assim. E ele disse que uma vez ele tava dando aula e o aluno achou que ele não corrigia as provas realmente, né? O aluno narrou em escrita uma corrida de Fórmula 1. E aí, Olha, de vez de escrever como o que você pode texto, subestimar um professor? aí Jamais. ele ficou impressionado, ele disse que não deu zero porque ele ficou impressionado com aquilo, porque tava tão cheio de detalhes. Fora a coragem do aluno, né? Exatamente, né? Tem essas pérolas aí que a gente acaba. E quando professora, Andréia, teve pérolas dos alunos? Tem pérolas. Sim, lógico. As colas são as mais divertidas. Aquele que tá colando na cara dura, que abre caderno, abre livro. Eu jamais teria coragem de colar com a doutora Andréia sendo professora, imagina. E aí Não, a eu pessoa também fala, não. não tô colando, não tô vendo. Sempre tem alguma coisa assim. Tem coisa, tem muita coisa, mas puxar na memória nem sempre a gente vai lembrar. Né? Então pode contar pra gente seus perrengues. Tem perrengue de sala de aula? Tem muito, né? Em sala de aula deve ter muito, mas Pode na ser- advocacia tem muito Pode ser de também. sala de aula, pode ser de advocacia, de época de estágio, Exato. época de mestrado, época de curso na Espanha, época de OAB. Olha, de época de estagiário, uma que eu já até contei um dia desses aí, que eu não vou esquecer, não sei se é perrengue, mas aquela época de estagiária mesmo, eu tava grávida, né? Gravidíssima, e fui com a advogada que eu trabalhava fazer audiência, inclusive era em Santos, se não me Olá. engano, Fui pra Nós praia. fomos lá, eu bonitinha tal, difusor, com a barriga desse tamanho, né? Eu até comentei, era a única coisa que me servia, inclusive. A juíza me botou pra fora. Falei, doutora, a senhora não está adequadamente vestida. Por favor, se retirar do recinto. Silêncio. Aí pensa na pessoa roxa, verde, Uma gorda, mulher grávida, gente. gravidíssima. Com Naquela as época, emoções afloradas. imagina, não. Eu falei, essa ainda era uma época, não é, que gestante não tinha os direitos que hoje Aham. você tem, especialmente para, eu era ainda estagiária, ok, mas para advogada, e também era obrigatório, quer dizer, não existia isso em livro nenhum, código nenhum, mas existiam lá os provimentos, sim, né? Então tinha que vestir adequadamente, era Ela saia. entendeu que a vestimenta era inadequada. Era inadequada, me pôs pra fora. Eu fiquei roxa, vermelha, amarela, tudo que Mas você possa pode imaginar. falar, Isso não excelência, sai. não é questão de ser inadequada, é a Tá olhando única aqui. vestimenta. Tá olhando aqui pra minha barriga. Não tem como não ser Aquela inadequada, época porque é eu a falei, única. a advogada falou. E eu fui, né? Depois a gente vai aprendendo, né? Te paga os micos na vida. E aí, com o primeiro mico, você vai aprendendo. Agora, uma já advogada foi a primeira audiência, trabalhista. Eu passei vergonha. Isso. Mas também, eu também falei. Eu falei, né? Depois com a juíza, anos depois. Eu aprendi com essa juíza. Porque eu fui despreparada para a audiência. E era uma juíza que. Era uma juíza. Preparadíssima, É casca de afiadíssima. Afiadíssima. Eu fui despreparada. Ela com a petição bonita, tudo bonitinho. Ainda uma justiça até- especializada, que é a Sim, trabalhista. lógico, né? Tal. Aí vem a reclamada, eu sempre tive predileção pela reclamada, mas nessa primeira audiência era reclamante. Aí vem, né,
a reclamada com todas as contraprovas, todos os recibos. E eu, inexperiente, caí na lábia da reclamante, né? Papel aceita tudo, eu fui colocando. Depois, lógico. Sim. Aí tomei uma chupada, né, juiz? Passei vergonha. Mas aí aprendi. Passei o quê? É isso? Não recebeu? Faz a sua declaraçãozinha de punho, assina, tal. De que suas informações são verdadeiras. São verdadeiras. E a gente passa a fazer isso. Para que, né? Não tenha esse tipo de problema. E depois eu construí na minha cabeça que trabalhista é um tango. É um passo pra cá, um passo pra lá, um passo pra cá, um passo pra lá. É isso. Então, se você vai pedir isso, cadê a prova disso? Ou então, tem a prova daqui, como é que é? E aí vai. E depois, aí foi. Mas Ai, mas as a vergonhas primeira a gente nunca esquece. Não, nunca esqueço. E falei pra juiz até hoje. Falei, doutora, me deixou traumatizar. Mas eu aprendi. Improcedência da ação. Procedência da ação. Eu falei, meu Deus. E ainda ficou com má fama. A Giza tem certeza que tava de olho grande na causa da reclamante, que ela tinha falado que não tinha recebido e você colocou na petição que queria tudo de novo, né? Tudo de novo, Pois ela que fez a cabeça da trabalhadora. Só pode ser essa advogada que fez a cabeça da trabalhadora pra ela pedir tudo de novo, né? Não é? Coitado de advogado. Não devia ter essa fama de que advogado vai pro inferno. Não devia. Advogado devia ter um espaço selecionado no céu. Não, já uma passagem direta. Passagem direta. Porque olha... Porque olha o que advogado A gente passa. não faz usar nossa má fama. Não fazemos. De jeito nenhum. Não. Mas é divertido, viu? Na hora não é, né? Não, na hora não é. Mas depois eu lembro isso até hoje. Se transformou em inesquecível essa história. Não, perrengue sempre tem. Sempre. Não importa. Em todas as áreas. Todas sempre, as faixa etárias. em faixa etárias tem perrengue. Não adianta. Ainda mais no direito, que você aprende a teoria, entre aspas, na faculdade, mas a prática É outra. ninguém te ensinou. E você vai ali atuando e vendo colegas mais trabalhando em órgãos experientes, públicos. Trabalhando, estagiando, é que você vai pegando o jeito. Eu lembrei de uma também. Ai, pode contar. Não, mas sabe daquele tipo que você passa nervoso, passa raiva, passa tudo. O estômago dói. Dói. Uma época eu trabalhava eu dava assessoria para construtoras, né? E essa construtora tinha obras enormes no país inteiro. Então eu viajava muito. E foi naquela época de construção dos estádios para a Copa, tá? Então, doutora, vai ter, cheguei lá, pegava o avião às 6 horas, eu vivia de malinha, né? Até aí tudo bem, comprava passagem aérea, eu ia, sem problemas nenhum. Aí me enviaram para Belo Horizonte, Minas Gerais, Priscila, foi pra lá. Me lembrei de uma outra que eu também... Agora não esqueça, então. Nossa, me lembra de falar, então, lá de... Peraí, que esqueci até o nome do lugar, que é lá no fim do mundo. Não, vai lá no fim do mundo, mas eu vou lembrar. Aí me enviou, então, lá pra Belo Horizonte. Pra Belo Horizonte, mas era pra Betim, que era... eles foram fazer a rescisão contratual de todos os funcionários e tinha que fazer a homologação na ocasião no sindicato. Então eu fui para falar com os trabalhadores e negociar com o sindicato porque a empresa não tinha dinheiro. Exatamente. Que situação, né? Manda advogada. Isso quando eu não ia para as obras falar Você das imagina aqueles advertências. 200 trabalhadores te olhando e vendo o que você tem pra falar? E que não vai ser, olha, nós vamos pagar no dia 10, todos do vocês. Mato Grosso, minha filha, sabe o que eu fui? Eu fui de salto alto na obra, falar com os peões. Não, e eles crentes que vai vir uma notícia Aí eu sou positiva, partido, mas a empresa não
tem como pagar. E como você fala isso? Aí você dá advertência pro povo, gente. Mas esse, então, eu fui lá para falar e fazer a negociação do pagamento, blá, blá. Nossa. Menina, eu quase apanhei. Não, eu tenho certeza disso. Quase apanhei, até porque ia pagar uma parte, eu ia fazer os pagamentos e a empresa não enviou. E eu saí para almoçar com o diretor do sindicato, fui lá antes, negociei, conversei. Era para chegar no dia, me largarem na mão e sem passagem de volta. Mandaram a doutora Andréa só de ida. Jogaram pros leões. Jogaram pro leão. Gente! Aí eu dava e falei, caramba, minha passagem. A doutora deu problema. Não. Gente, eu já passei cada uma que vocês não têm ideia. Ai, meu Deus. Olha. Tadinha da doutora Andréa, imaginando De ela. salto. Não, era magra naquela época, Olha, ainda bem. Numa hora dessas, o que você faz? Você desaparece, que é a melhor coisa que você tem que fazer. Não, menina, tinha que dar dinheiro de condução pros peão poder voltar pra casa, você não tem ideia. E aí inventar que ia pagar não sei quando, você não tem ideia. E fazer todos aqueles... Aquele jogo de cintura que só advogado tem. Só né? advogado tem. O próprio dono da empresa, ele nem tem a expertise para fazer isso. É por isso que ele tem que mandar o jurídico. E as greves das empresas de transporte, gente? Também. Olha, era uma loucura. Agora, um que foi também assim inesquecível foi uma audiência que foram várias, né? Também tinha em Pernambuco, Floresta, que pensa você chegar lá em Recife ainda tem que andar 500 quilômetros. O local chama Floresta. Floresta. É em Pernambuco. Isso, porque é domicílio do Ainda tem isso, né? Puxa vida, o reclamante, vai. E eu sempre pela empresa, né? Aham. Então, os senhores reclamantes moravam lá no Nordeste. Então, eu fiz muita audiência pelo Nordeste e, particularmente, várias em Floresta, que pensa num lugar longe, é onde você aluga o carro. Ainda bem que eu fui com preposto. Isso que é bom, né? É passar nervoso com preposto. E aí você vai até Floresta, né? Então, aí passa o dia de carro, porque não tem aeroporto ali na redondeza. Aí você chega naquela cidade, naquela Caatinga, não é Caatinga, naquela... Sertão. E aí existe um único hotel. Ai, meu Deus. E você não comeu. E aí não existe local aberto. Como é que chama aquele alternativo do presunto? Rosbife, não. Não, isso é coisa chique. O apresentado. Não. É um ainda... Mortadela, não. Imagina, isso é coisa chique ainda. Não é o fiambre. É isso, fiambre. O que é fiambre? Não, você não vai saber o que é. Vinha na latinha. Bom, era aquilo que tinha pra comer. Não. Ou passe fome. É. Aí pensa no... Não, quando não tem Tem nada, gosto você do quê? come. Tem gosto de presunto? Ele tem gosto de um patê de presunto, é. Bom, era aquilo que tinha pra comer. Ou passe fome. E aí você vai no único hotel da cidade, ainda bem que estava pago. E aí pensa num... Não sei como eu vou te explicar. Eu entrei naquilo com aquelas baratas, gente. Aqueles quartos... Mas era o único hotel no fim do mundo. Bom, é aqui Não, mesmo, ou que eu vou era ali dormir. ou dormia no carro. Ou dormia no carro. Aí dorme ali. Aí aquelas portas que faltam uma parte, gente. Eu falei, É perrengue da advocacia. perrengue. Isso é Eu já perrengue. passei cada perrengue. Vocês não têm ideia. Tá vendo quando as pessoas têm que advogado de reclamada, ó, todos ficam hospedados em... Que nada, não tinha hotéis onde se de hospedar, luxo. era lá ou era lá. É.
Aí você faz as audiências lá no Sim, fim do volta. mundo. Aí eu me permiti depois ficar em Porto de Galinhas uma semana. É, Falei, vou lógico, desse né? perrengue todo. Eu falei, deixa eu partir o Porto de Galinhas, e já que eu tô aqui, eu vou adiar essa passagem aérea, empresa que vai. Ops, vai ficar calmo. Vai pagar todos os Vai reclamantes. pagar os reclamantes. Mas assim, histórias dessas. Não, teve outra. Ai, nossa, Gente, a doutora Andréia Campo dos perrengues. Mourão, Os você melhores. Tem muita. Lá no Paraná melhores. você chega com o seu cliente, É muita experiência. É. Então é. com o delegado esperando para prender você e a sua cliente. Isso é pra quem fala que doutora Andréia não advoga. Isso! Não advoga pouco. É, mas tem histórias. Chegou e aí prendeu. Não prenderam, eu sou para delegacia. Eu falei, pô, o que é isso? Doutora Andréia que fazia trabalhista Isso é um foi fazer um equívoco. criminal. Isso. Poxa vida. Então já teve história, viu? Já teve história. Que delícia. Assim, E né? de uma vez ir de carro, aí chove. Aí isso já é Ah, desgraça. não, é. Aí dorme no posto. Enchente, não tem como passar. Isso é normal, né? Não, Já virou É, isso daí. rotina. Já virou É. rotina. É. Você pedir recibo de todos os estacionamentos que você vai e depois o cliente não te pagar de nenhum recibo, né? Dos estacionamentos. Aí, mas Ele uma coisa entendeu que não estava bonitinha que eu incluso no lembrei. contrato. Eu fazia defensoria. E eu fazia família, infância e juventude. Até porque, principalmente infância e juventude, adoção, essas coisas que são coisas difíceis de vir para o escritório. Nunca foi minha área. Então eu fazia. Aí tem os processos de adoção contemplados, tem alguns casos bonitos. Mas eu lembro que uma assistida, fazem anos isso, não lembro qual foi o caso dela, eu sei que ganhamos, né? E foi muito bonita. E ela veio com um batom da Avon para me dar de presente. Eu sei que aquilo custou para ela. Não poderia aceitar, né? A gente não me pediu de aceitar, mas eu acabei aceitando, porque ela senão ia ficar ofendida. Mas tem umas coisinhas assim a também. pessoa dá umas- com tanto né? carinho. Tem a hora que é gratificante, né? Não, é defensoria. Não, eu fiz defensoria, quis aprender até algumas outras áreas, mas por isso mesmo. E ganhar, verdade seja dita, Não, né? faz pra advocacia. aprender, né? Pra aprender. Pra aprender. E você faz pelo Amor. seu lado. Faz por por amor à isso, faz por profissão. amor mesmo, né? Pra Pelo- aprender, pra ver. Até a área criminal, eu tentei. E eu tentei e foi a Rosana Lina, 1000 anos atrás. A Rosana Lina falou assim, Andréia, faz defensoria porque paga bem. Beijo, doutora Rosana. Lina, paga bem. Mas Assinada. faz o criminal, porque o criminal paga bem. Eu falei, mas eu não entendo, eu não gosto, eu não quero. Vai, eu te ensino, eu te ajudo. Eu falei, tá bom. Aí ela, né? Então, ela realmente, ela cumpriu com a parte dela. Aí, o primeiro caso, ele tinha furtado um salame. Aí, crime de bagatela. Eu falei, opa, assim tá bom. Só por uma defesa preliminar aqui, tá bom, tá ótimo. Na época, sei lá, 600 contos, não lembro, né? Enfim. Eu falei, opa, aí vai Aí mesmo. vale a pena. Doutora Rosana Lino, Eu vou que... ser Lina, né? Gente, o salame. A pessoa furtou o salame. Eu falei, vai ter vontade de comer um salame assim, né? Desistiu ali? Aí eu desisti quando veio uma coisa mais delicada, né? Aí tinha a ver com... veio uma coisa muito delicada. A gente fala aqui no podcast sempre, né, Isla? O advogado, ele tem que atuar na área que ele tem. Que ele tem e que Não ele vai adianta. trabalhar bem para o seu cliente. Se ele achar que não vai, não faça. Porque exatamente. Exatamente. Não queira fazer algo que você não domina. É mais do que em nominar, algum o que você momento- não consegue. ou não consegue. Você não vai ser um bom profissional. Exatamente. Não vai. Aí eu saí, então. Falei, não, isso eu não consigo fazer. Tá. Não consigo. Seja a Rosana Lina ou outro colega que me ajudassem, né, a elaborar, eu não consegui.
Falei, não consigo. Ó, tá aí uma que eu quero perguntar pra doutora Andréia. Como o doutor André e a doutora Rosana Lino se conheceram? Plantão da defensoria. Olha! Nós nos conhecemos fazendo plantão na defensoria. Lembra Quando ainda era assistência judiciária dentro da OAB. Exatamente. Não Aliás, existia não era a defensoria. Exatamente, era a Procuradoria-Geral do Estado. Tá? E, então, existiam as triagens e existiam os plantões das triagens. Foi assim que nós nos conhecemos. Ai, que lindas! Dentro da OAB. Nós nos conhecemos na OAB, Dentro da OAB, fazendo as triagens. E naquela época já era a doutora Miriam Garcia que mandava em tudo ali. Doutora Miriam, beijo, doutora Miriam. Beijo! Beijo, meu amor. Eu conheci muitos colegas também naquela época. Naquela época. Foi Porque assim. Nós nos voluntariávamos para atender o público e todo dia tinha que ter advogado disponível. E era meio que um rodízio entre os advogados inscritos na comarca. Então, a gente fez muito... Não, era rodízio, era por ordem alfabética. Meu primeiro nome, por ser com R, né? Então eu e a Rosana éramos escaladas juntas. E aí foi assim que nós nos conhecemos. Aí nasceu dali uma amizade. Que dura até Que hoje, legal. uma grande Hoje, amizade. uma né? grande amizade. Uma grande amizade. Então isso tem praticamente o nosso tempo de advogado, né? Então, desde essa época. Agora você Que vai legal. perguntar? Eu vou. Mas... Eu vou. Não, agora vai falar da coisa especial. Eu vou. Ai, meu Deus. Quero saber seus planos para 2022. Vamos anunciar. Os planos estão sendo incubados, né? Muitos deles. Até porque houve uma mudança, né? Digamos assim, na rotina, né? Então, eu estou fazendo uma nova rotina. Inclusive, estou na academia. Esse é um deles. Mas sim, tem alguns projetos aí profissionais, pessoais também, né? Pessoal, por exemplo, academia, cuidar mais da saúde, acho importante. A gente acaba, por conta de tantos compromissos, se descuidando um pouco. E não pode. E não pode. Então, isso também vai fazer parte aí dos meus projetos para 2022, cuidar mais da minha saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de física e mental também, Exatamente, físico e mental, procurar novas atividades. Não que a academia seja tão prazerosa, né? Mas a gente vai, né? Porque é saudável. Mas a intenção não é virar musa fitness. De forma não, vai para com as dores. Nem pra aula de alongamento, de pilar. Já é uma grande coisa. Você tá que tá hoje. Ela está, né? Isso é bom. Mas nesses Não, posso falar por mim. Sim, lógico. Bom, nesses últimos anos aí a gente acaba fazendo muitas amizades verdadeiras, outras nem tanto, né? Faz parte da vida, né? Mas teve pessoas que foram muito importantes, são essas pessoas, né? Tanto que estamos aqui hoje, estou super orgulhosa, vou repetir isso. Mas um desses projetos, você vai fazer parte, já está fazendo parte, porque já está em andamento. Verdade. Que honra. Então, essa ideia, ela existiu com, digamos assim, de uma forma muito... não com tanta força. No passado, já houve essa vontade, mas ela veio... É o momento. Ela veio agora com força. É o momento ideal, que é criar e fundar uma associação. Então, é um projeto que eu já pensei. Primeira mão aqui. Primeiríssima mão é a fundação de uma associação de amigos, mas amigos voltados para a advocacia. Então, levei essa ideia, essa proposta para outras pessoas, para outros amigos importantes que estão comigo, né, há alguns anos, outros mais, outros menos, mas não importa. Priscila vai fazer parte desse projeto como cofundadora também. Aí nós temos o Pedro Bife, também vai fazer parte, Flávio Cardoso, Miriam Garcia, Vânia Bugarelli, Marcelo Riotto, Só os queridas. Rubens Martins, Vital, Dr. Vital que veio aqui já. Cristiano de Souza, Jazanias, aí nós temos aí também incorporando a Ana Pecorária, a Silva Gimenez também para ajudar nesse projeto, vão estar como cofundadores.
Então, já temos alguns projetos para a associação, que vai trabalhar, sim, com os advogados, com as advogadas, área acadêmica, projetos sociais, representatividade para a advocacia, amparo, enfim. Então, são várias ideias para essa associação, mas o principal, uma das coisas principais é reunir esse grupo de amigos, são pessoas, e você vai fazer parte num outro formato, já está convidado, aliás, convocado, né? Porque depois virão também as pessoas que nós temos a ideia de não só como membros, mas criar os projetos dentro da associação e cada um tocar os seus projetos. Então, eu acho que isso vai ser bastante importante, porque é um grupo de amigos, de pessoas aguerridas, pessoas que se comprometidas, pessoas que gostam de trabalhar, são pessoas que o que colocam a mão dá certo. E é isso que nós queremos. Então, aguarde, porque isso já está no forno, né? Já está no forno, e em breve, muito em breve, os trabalhos de uma cariocada aqui, né? Só pessoas do mais alto escalão da advocacia andreense, hein, gente? Exatamente, e a ideia é essa. Então, fica já o convite no futuro para fazer parte também para todos vocês que estão aí nos assistindo. Venham se associar. Venham se associar. Que vai ser um prazer. Vai ser sim. E a Priscila... Tamo juntas. Tamo juntas. Tamo juntas. Doutora Andréia nunca deixa de ser nossa presidente. Jamais. Jamais. E penso eu que com a associação você vai conseguir abranger, você eu falo, mas nós, né? A sociedade, né? A gente vai chegar mais perto, muito mais perto e tá dela. Com maior liberdade. Mais liberdade. Maior liberdade, exatamente, Priscila, porque você vai poder falar, você vai poder ter voz sem qualquer tipo de amarras, digamos assim, né? Isso já era um projeto seu antigo? Já era, mas ele ficou adormecido, ele ficou guardado. Já era algo que tem uns 10 anos que eu quis fazer isso, na verdade. E dentro desse projeto, outros subprojetos, não sei se esse é o nome, né? Mas dessa associação. Mas aí resolvi deixar ele por hora guardado. Porque não era a hora, né? Não Tinha era que conhecer todas essas pessoas. Tudo no né? seu tempo. Essas pessoas todas tinham que se encontrar, cruzar os caminhos para dar certo, né? Exatamente. E agora foi a hora, foi um estalo, vou fundar essa associação agora. E eu fico feliz porque as pessoas acreditaram. As pessoas que foram convidadas aceitaram na hora, Priscila na hora. Então nós vamos continuar trabalhando juntas. Porque assim, Andréia, qualquer convite vindo de você, a gente... Não, já inspira, né? Não, a gente não pensa 2 vezes, já fala tudo. E eu penso assim, se a gente alcançar uma pessoa, você alcançou alguém. Isso. E uma pessoa, você pode mudar a vida de uma pessoa. E uma pessoa é muita coisa. É verdade. Né? Ainda mais numa comarca não tão grande como Santo André, querendo ou não, estamos aí no ABCDMR. E quem a gente conseguir alcançar vai ser incrível. E eu vejo, assim, muita coisa pela frente ainda. Com certeza. Eu vejo muitas coisas pela frente. Conto com vocês para participarem, né? A Priscila já aceitou, fica aí o convite para você também, para que nós possamos fazer aí um trabalho incrível em benefício da sociedade, em benefício também da advocacia. Porque isso sempre foi uma das coisas que me apaixonam. É trabalhar pelo outro, porque é isso que a gente faz. O trabalho mesmo da OAB é voluntário, já fiz outros trabalhos voluntários em outros locais, o que dá mais visibilidade talvez seja a OAB, mas eu acho que trabalhar em função do outro, todo mundo deveria doar um pouco de si. Exatamente. Todo mundo. Eu acredito nisso. Faz tão bem. Todo mundo deveria faz muito bem, gerir Priscila. o tempo. Na verdade, você faz pelo outro, mas você faz pra si, porque a coisa boa volta, é gostoso.
E você tem muito isso, né? De fazer muito pelo outro e de ouvir o outro. A doutora Andréia tem essa escutativa e eu fico verdade. impressionada com a sua generosidade, com a sua paciência em abraçar as pessoas. As pessoas se sentem acarinhadas, abraçadas, e isso é muito bom, ainda mais no momento em que a sociedade está doente ainda, né? Que as pessoas estão tentando sair dessa pandemia, muitas das vezes não estão nem conseguindo sozinhas. E assim, não sabem onde gritar socorro, né? Exato. E aí, quando você recebe um acalento desse, você vai, né, tudo de uma pessoa tão amável quanto essa. Exato. Exato. Querida, Aí você obrigada. começa a enxergar que a pandemia tá passando, graças a Deus, todos vacinados, e assim a gente vai sair dessa Juntos. Juntos. Muito bom isso, né? Então, realmente, essa coisa é minha mesmo. Eu gosto de ouvir, sempre gostei de fazer isso. Esse é o lado da psicopedagoga, talvez, inclusive, né? Então é isso. E assim, obviamente, todos os membros da associação estão convidados já para participarem aqui do podcast. A gente pode fazer um podcast O com Dr. todo mundo. Vital já veio. Jazaninha já veio. Já. Tá. Aí, doutora Andréia, agora. A gente vai convidando Pedro, um por um. Isso, excelente. Doutora Miriam. Vânia. A Vânia. A Vânia acho que também tem muita história pra Muita contar. história pra contar. Tem, né? Especialmente, acho que na época dela, que ela é procuradora. Passou pelo né? funcionalismo público, depois foi advogar e foi, né, virou autônoma depois em tantos anos no funcionário, mudou completamente, igual o Dr. Vital também, que deu uma reviravolta na carreira, muito, muito, muito interessante. São histórias que inspiram. É o que a gente fala aqui, né, Isabela? São histórias que inspiram, que nos motivam. As pessoas não têm ideia das dificuldades de como que a pessoa chegou até ali. É que né, só vem o bonito ali, Isso. mas pra chegar naquele bonito... Teve todos os percalços, Gente. que só aqui no Do Mérito com Elas é que você fica sabendo. Essa Priscila tá muito... Doutora Andréia, Ui. esse é um mimo Oh, que delícia. fornecido pela nossa parceira Santa Mordida. Sigam a Amanda Vano, Arroba proprietária do Santa Santa Mordida, Mordida. @Santa Mordida. E eu acho que é algo que a doutora André já estava com vontade. Pode abrir. Eu coloquei no... Ai, eu quero tirar uma foto antes de abrir, depois eu tirar antes e depois. Eu tava lá na rede social dela. Aliás, Amanda, muito obrigada. Tudo que você faz é delicioso. Nós precisamos retomar as nossas aulas de confeitaria. De confeitaria artesanal. Eu sei que eu tô de dieta, mas a gente dá para os universitários. A gente podia fazer uns episódios especiais do Mérito com Elas na cozinha. Isso. Eu topo. E aí a gente leva leva o equipamento. e a pessoa vai contando a história, Isso. cozinhando. Isso. Eu acho fantástico. É o que eu falei, fui reaprender a cozinhar na pandemia, o ano passado. Falei, eu quero me aprofundar. Vira o chefe de Chef cozinha. Express Internacional, foi um Ó, curso mais desculpa. isso. E aí a Amanda, né, carinhosamente, aí também me deu algumas aulas de confeitaria. Ui, que dele. Ai, dieta, já era. Que delícia. São chips de chocolate, com castanha, com frutas secas. Olha que lindo. Eu capricho. amei. Aliás, Santa Mordida é tudo de bom, gente. Eu recomendo porque são fantásticos. Muito obrigada, meninas. Eu amei. As redes sociais da doutora Andréia, @Andréia Tartucci, eu já sei de cor. De Ah, tanto que marquei doutora Andréia já em publicação. Siga a doutora Andréia. Siga o Do Mérito com Ela. Se inscreva no nosso canal. No TikTok, no Instagram. No YouTube. É muito chique. Façam, comentem lá também, tá bom, gente? Estamos quase com 100 inscritos no canal. É isso aí. Parabéns. Doutora Andréia, eu não tenho palavras para agradecer a sua generosidade, a sua presença,
Você é um espelho, pra mim, eu nunca vou cansar de falar. A gente tem que agradecer a mãe e o pai da doutora Andréia por terem colocado a doutora Andréia no mundo. É uma mulher empoderada que me abriu portas, me deu oportunidade, confiou em mim e confiou no meu trabalho. E confiou nas pessoas que me indicaram também, Rosana Lino, que foi quem falou a primeira vez do meu nome, enfim. Mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, por tudo, hoje por fazer parte da sua vida, parte dos seus projetos, e conta comigo, e a gente tá junto, viu? Tamo juntas. Eu também quero aproveitar aqui e agradecer publicamente o espaço que a doutora Andréia me deu, assim, ela me acolheu, agradecer a Vivi, que foi a Vivi que fez a ponte, mas agradecer a doutora Andréia porque ela me acolheu, assim, eu super jovem advogada, uma neném advogada, me acolheu, falou, não, vamos com esse projeto pra cima, vamos trazer a comissão aqui para Santo André, e assim, eu só tenho que agradecer, porque o que me abriu de portas, as pessoas maravilhosas que eu conheci por causa disso, assim, olha, a minha gratidão é imensa. A minha também. Eu posso dividir em antes da doutora André e depois da doutora André. Eu também. Eu posso. Oh, meu Deus, meninas, eu é quem agradeço por tanto carinho, por tanta dedicação de vocês. Eu também aprendo muito com vocês. De formas diferentes, vocês me trazem coisas diferentes e eu aprendo a cada dia. E eu falei o ano passado, a Priscila sabe disso, que se eu tiver poucas amigas, mas que sejam como vocês, eu vou estar sempre bem e muito feliz. Que nós possamos caminhar juntos hoje, o amanhã e o sempre. Sim. Então eu desejo muita luz, muito sucesso para vocês. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosas de todo o meu coração. Eu tenho muito orgulho de ter e continuar caminhando com vocês. Então eu dou mérito com elas. Olha, Deus abençoe, dê muito sucesso. Eu quero ver vocês sempre bombando. E contem comigo. Contem comigo. E volte saiba sempre. que nós estamos fazer, muito eu felizes. Faço. Se eu não puder, eu muito peço ajuda. felizes. Mas eu faço. Tá? Então é isso, gente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!